Olá, meus caros, meu nome é David Alossi e bem-vindo a mais um Underdog Crew Podcast. E agora ao meu lado, sabe como acertar? Acertei. Ao meu lado aqui, na tela, está ele, Bernardo Queirotti. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Underdog Crew. Hoje estamos aqui dando seguimento às nossas entrevistas para o Mundial Júnior e estamos com ele, o homem do Bracing Angelical, Vinícius de Oliveira. Uma salva de palmas. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui fazendo esse podcast aqui. Agradeço muito o convite e bora lá, bora lá. Por isso, a gente tem sempre uma pergunta meio padrão, sempre de entrada, até pra gente conhecer mais ou menos como é que se deu a tua trajetória dentro do Power. Como é que tu conheceu o esporte? A gente já sabe a história, na verdade. Essa história já foi soprada pra gente, mas a gente quer ouvir de ti. Como é que foi o teu contato com o Power? Como é que foi a primeira vez que tu conheceu ele? E como é que tu se sentiu ao conhecer o esporte como um todo? Uhum. Cara, na verdade, essa história começou lá em 2023, e o Cardoso, né, o meu treinador, sempre esteve presente nisso. Na real, tudo começou, a gente, antes dele ser meu treinador, antes dele ser tudo, ele é muito meu amigo. Então, assim, a gente começou treinando e tal, ele já estava no Power há um tempinho, e aí ele viu que eu tinha uma facilidade com cargas, assim, mais elevadas, né. Por mais que eu não treinava exatamente pra isso, né, especificamente. Aí ele viu isso: "Meu, deixa eu te treinar, va entra para o meu time, vamos treinar power que você vai se dar bem". E cara, desde 2023, abril de 2023, eu comecei a treinar nisso e logo ali em novembro de 2023 eu já fiz o meu primeiro paranaense, e foi assim, mano, foi basicamente isso, o cara me viu o potencial e me recrutou, tá ligado? E como é que, assim, mediante ao treinamento do Cardoso e tudo mais, o que seriam assim, as cargas relevantes? O que eram as tuas cargas antes de tu começar o treinamento mais específico com o Power? Uhum. Então, eu sempre fui muito assim de fazer agachamento, fazer levantamento terra. E quando ele viu um vídeo meu, se eu não me engano, era fazendo um agachamento com 180 quilos, com aquela técnica, né, fora, aquela técnica bem podre. Mas aí ele viu eu fazendo 180 pra, acho que pra 5, sabe? Sem treinar power, sem nada, só treinando normalmente, treino de que instrutor de academia passa, tá ligado? Aí ele viu isso e viu potencial ali, tá ligado? Então 170, 180 quilos eu comecei no agachando. O E supino como no é que foi terra pra era ti? um. Bom, o supino, pra falar a verdade, eu nem lembro. Mas assim, sempre No foi acima supino, ali de 70 quilos e tudo mais. Mas e terra eu tinha, eu acho que 200 de terra tradicional, 210 de terra sumô. Então, comecei meio ali. Tu começou a treinar, tipo, por qual um objetivo assim específico, alguma coisa? Como é que foi o teu início na academia em si? Uhum. Cara, eu vou ser bem sincero, eu comecei a treinar porque eu comecei a ficar mais alto, aí eu estava magro e muito cabeçudo, aí eu parecia um pirulito, tá ligado? Aí eu comecei a treinar pra ficar mais proporcional e tal, ganhar um shape, mas nunca foi nesse intento de, sei lá, força ou competir ou algo nesse sentido. Tá, mas aí quando tu entrou no Power, teve algum tipo de receio, assim, quando o Cardoso te falou assim: "Ah, vamos treinar Powerlift", tu ficou assim: "Ah, eu vou só porque ele tá me incomodando, só ver como é que é isso aí, ver se eu gostar ou não", Uhum, ou tu tinha uma coisa que ao treinar com ele, tu já te dava uma certa vontade de começar a treinar Power e ver mais em relação ao esporte? uhum. Cara, quando eu comecei bem assim, sem entender direito, pô, por que que eu tô fazendo pouca repetição? Por que que essas cargas estão mudando toda semana? Mas aí, conforme você vai percebendo a evolução, como a técnica vai melhorando, você vai aumentando carga e você fica tipo: "Nossa, eu sou forte assim", tá ligado? E mas eu acho que o principal, que realmente acendeu a paixão, né, eu acho que na maioria dos atletas, é competir, cara. E é o que eu falo, competir é viciante, meu. Tipo, por mais que, não sei, por mais que você tenha competido pouco ou algo assim, velho, é muito bom competir. E desde então eu nunca parei. Tanto que, bom, foi um paranaense, logo em seguida um brasileiro, e cada vez mais isso vai, incentivando a gente a seguir, né.
E como é que foi a tua, não só em termos da tua apresentação em si, mas a tua percepção e a tua experiência dentro do Paranaense, assim, que foi as coisas que mais te marcaram? Como é que foi a tua experiência, né, a tua percepção da primeira competição e tudo mais? Uhum. Cara, a primeira competição, eu acho que todo atleta nunca vai esquecer da primeira competição, né. Mas eu lembro que na primeira competição, você se fica meio perdido ali, do que tá acontecendo backstage e tal, mas o que mais me marcou foram o tipo assim, o tanto de emoção que você sente, assim, na hora. Tipo, eu estava competindo contra um cara, eu estava competindo no primeiro lugar contra um cara que era, tipo assim, o último ano de júnior dele, ele já treinava há um tempo, e eu estava competindo no primeiro lugar com ele. E aí eu precisava fazer um terra lá de 260, eu acho, algo assim. E cara, eu me lembro de, tipo assim, fazer o terra. Não, eu acho que não fiz 260, eu fiz 250. Só que se ele acertasse a última pedida dele, ele ia ganhar. Antes de fazer o meu terra já era uma emoção, assim, bizarra, você sente, sei lá, o seu corpo revirando, você começa, não sei, querer chorar, querer gritar, querer fazer tudo, mas aí e depois ainda, esperando o resultado do terra dele, cara, é bizarro. Isso foi o que mais me marcou na hora, sabe. O tanto de emoção que você começa a sentir, assim, de, não sei se é ansiedade, é tudo misturado na real. Eu acho que ter essa primeira experiência e já disputar um título foi algo que te motivou a continuar, tipo assim, no papo, preciso mais competir isso de novo. Se tivesse uma experiência que não fosse tão boa assim, que tu entrasse assim, pô, fiz um número legal lá, me diverti, mas competitivamente, assim, não cheguei a disputar um título, tu acha que ainda continuaria com a mesma gana, assim, de querer continuar competindo? Uhum. Cara, eu acho que pelo ambiente de estar competindo ali, eu acho que eu teria seguido, mas com certeza tá disputando, assim, pela primeiro campeonato, tô disputando o primeiro lugar, eu acho que influencia muito, sabe. E eu começar fazendo, se eu não me engano, foi 627,5 de total, algo assim. Eu competia na 93 ainda, então, tipo assim, ver que eu realmente tinha potencial, eu conseguia ir mais longe e ver tudo isso acontecendo. Eu fiquei em segundo nesse campeonato, inclusive. Eh, Cara, assim, deu com certeza um gás a mais. Mas eu acho que eu estaria competindo mesmo se eu não tivesse tomado uma posição boa, tá ligado? Uma coisa que tu comentou aí é que tu se sentiu um cara muito varapau, e que tu era da 93 e tudo mais. Tu é um cara atualmente que é da 105, mas tu ainda assim não parece extremamente preenchido dentro da categoria, né? Primeira pergunta é qual é a tua altura? E segunda pergunta é, tu tem pretensão de subir para 120 por mais que esteja o Cardoso lá? Uhum. Você falou que eu não tô tão preenchido para o meu corpo? Não entendi. Isso. Ah, tá. Cara, pela minha altura, eu tenho 1,80. 1,80, eu tô Uhum. pesando uns 97 agora. Mas, eu acho que eu não me arriscaria na 120, por mais que o Cardoso esteja se tornando open, né, no ano que vem. Eu acho que eu não me tornaria 120, porque, eu não sei se eu me identifico tanto com essa categoria, tá ligado? Eu acho que eu ficaria estranhamente gordo. Não sei se eu acho que não combina muito comigo, sabe? E agora que eu, mas quem sabe, né? Até ano passado eu estava no 93, mas não sei, eu me encontrei agora na 105. Vamos ver se o corpo pedir, né, pra eu subir, eu subo. Mas eu acho que por enquanto eu vou ficar na 105 mesmo, é onde eu tô me dando bem, é onde os resultados estão saindo legais. É engraçado, né, porque na 93 tu competiu leve. Aí na 105 tu ainda tá competindo leve, tu nunca competiu meio assim preenchido pra categoria, né? Porque eu lembro ali que eu acho que eu dei uma olhada na 93, tu tava pesando ali, tipo, próximo de 90, assim, tava bem leve nas tuas competições na 93. Uhum. Aí tá, teve esse paranaense, aí tu foi pro brasileiro, e tu ficou de novo em segundo, né? Inclusive eu queria perguntar uma coisa, o fato do Rei de Prata tem a ver com as sequências que tu ficou em segundo lugar? Cara, exatamente, velho. Eu eu só ganhava prata em todos os campeonatos, assim, então foi paranaense, brasileiro, aí sul-americano. No sul-americano eu peguei prata no agachamento, na verdade, e foi outro paranaense. Cara, era só prata, tá ligado?
E aí surgiu o apelido Rei da Prata. Eu fiquei 1 ano inteiro competindo internacionalmente, só prata, só prata. Eu falei: "Não dá, não aguento mais, velho". Aí assim que eu Eu subi não sei pra se 105. Oi? Aí assim que eu subi pra 105, que veio o ouro no brasileiro, aí eu fiquei: "Não, essa é a minha categoria de peso, vou ficar aqui". eu não sei se o Bernardo sabe disso, mas teve um paranaense, acho que foi em 2024, que tu competiu, que tu dobrou tanto a Júnior quanto a Open. E tu ficou em segundo lugar na Júnior e segundo lugar na Open pra pessoa diferente. Cara, foi. Faço uma pergunta que eu fiz no início. Quando tu disputou o primeiro Paranaense, pô, tu ficou em segundo. Tá, o brasileiro, bah, fiquei em segundo. Mas quando é que ficar em segundo ficou, tipo, irritante, assim, de, putz, eu tô batendo na trave tantas vezes. Quando é que isso deixou de, talvez, virar uma coisa, um motivador do tipo assim, nossa, eu tô muito perto, para um motivador do tipo assim, cara, agora eu vou ir atrás desse primeiro lugar, vou até o fim, porque tô batendo muito, muito, muito na trave. Uhum. Cara, eu acho que isso da prata, que eu fiquei que começou a me entrar na minha cabeça, né, foi eu não vou nem falar que foi no brasileiro, porque no brasileiro eu competi contra o Menditt. Aí não tem como, né, ficar em primeiro contra ele. Mas foi logo foi logo depois do sul-americano, que daí eu estava competindo, na verdade foi num campeonato só de terra, brasileiro de terra. Eu estava competindo, contra o Matheus Santos, que ele era o meu principal rival ali, porque ele na verdade é da 83, só que ele subiu pra pegar os recordes, tá ligado? E foi exatamente nesse campeonato que eu peguei, eu dobrei e peguei prata no Júnior e no Open, que eu competi com ele de novo. Foi em 2024. Então foi assim, foi um brasileiro de terra já ficando em segundo lugar, perdendo para o Matheus Santos, que subiu só para pegar os recordes, e depois um paranaense, que eu peguei prata de novo nos dois, perdi para ele, que, tipo assim, na categoria que nem é dele, tá ligado? Aí eu pensei, ah, não tem como, esses caras estão de sacanagem comigo. Aí eu já tava pesando 92,5, continuei na dieta, o Davi falou, não, pode seguir e vamos ver como você sai. E aí foi isso, cara. Agora eu tô feliz, tô feliz. Cara, já dando sequência aí no, no teu, na tua sequência de competições, como é que tá a tua cabeça assim pro Mundial? Como é que tá a tua preparação pro Mundial e tudo mais? Uhum. Cara, o pessoal normalmente me pergunta muito assim, quando eu falo que eu vou pro mundial, né. Você fala: "Você tá ansioso?" Eu falo: "Não". "Tá animado?" "Mas eu tô animado", tá ligado? Aí eu sempre falo: "Mas eu tô muito animado". Porque na verdade isso de ficar ansioso, eu nunca tenho antes de competição. Tipo assim, pra mim não cai a ficha antes de eu realmente estar lá. Então pra mim é um negócio meio assim, ó, flutuante, sabe. Mas quando eu estiver lá vai cair a ficha. Mas com certeza, cara, tô muito animado, assim. A preparação tá saindo muito, tipo, dentro do esperado, até um pouquinho a mais. Eu tô cada vez mais subindo peso, eu pretendo pesar uns 100 quilos até agosto. E, cara, tá bizarro, sabe. A gente tá desenvolvendo bem com bastante volume, inclusive amanhã eu tenho um treino bem legal de volume, e e tá massa, cara. E, assim, a cabeça tá eu acho que é só por enquanto a ansiedade não bateu, mas eu tô bem animado, cara, bem animado. Já chegou a dar uma olhada como é que vai estar a tua categoria? Tem algum nome, assim, que tu olha, assim, na nominação, tu diz: "Ah, eu quero ver esse cara competindo, eu quero competir com esse cara", ou tu não tá tão focado, assim, na nominação dos adversários, tá só pensando na tua preparação mesmo? Uhum. Assim, mano, com certeza tem. E eu acho que o cara que eu mais quero ver competindo, da minha categoria, é o Regin Stergacki, alguma coisa assim o nome dele? Cara, aquele cara é uma máquina, ele é bizarro de forte, tá ligado? Então, assim, eu tô em 31º na nomeação, que não é muita coisa, mas eu tô muito animado pra ver principalmente ele, que é o nome que eu mais reconheço, assim, e eu acho que conhecer, ver de perto vai ser bizarro. Principalmente porque, na minha cabeça, tipo assim, a competição a gente vai estar meio que numa mini Vila Olímpica, tá ligado? Aí você vê os atletas, assim, tá dentro do ambiente só com atleta disso, vai ser surreal.
Como é que é, assim, atualmente, uma coisa que o Davi até brincou com a gente é que tu não é um cara do power, tu é um cara que faz power e é forte. Como é que é o teu conhecimento, assim, em relação ao esporte e tudo mais, os atletas, as competições, assim, de grande nível e tudo mais? Cara, eu acho que o Davi definiu de forma precisa isso, porque, de fato, eu não sou um cara do power, eu tento não é que eu faça de propósito, né, mas eu raramente tô ligado tipo assim, nos detalhes da competição, nos nomes principais. Eu tô sempre ligado, tipo assim, nos nomes mais famosos, tipo assim, o Russ, lá da 83, que tá subindo pra 93 agora, o Gaques, aquele cara da 120 que fez 400 de terra lá, esqueci. O nome dele é difícil. Eu não sei. Não, Isso, o Nonso. Tipo assim, eu sei, assim, o básico, tá ligado? Mas, assim, o tanto que vocês acompanham, tipo assim, cara, esse cara aqui hoje tal, tava, tipo assim, fez aniversário ontem e tá competindo hoje. Tipo assim, eu realmente não sou esse cara que fica o tempo todo. Eu prefiro, eu sou mais focado no meu treino, sabe? Eu prefiro, tipo, tá fazendo a coisa do que realmente tá acompanhando, assim, bem de perto, como vocês fazem. a 105 vai ter uma coisa interessante, né? Vai ter o campeão, que é o Stergax, que foi do ano passado, e vai ter o Uhum, campeão do 93, né? O Neto Messiá, que vai estar subindo para 105. Então uhum, vai ser uma disputa interessante, assim, de dois nomes que venceram o Mundial passado e agora vão estar se confrontando pela primeira caraca, vez aí na 105. Então acho que vai top. ter uma disputa interessante para tu acompanhar aí. Mas esse também é uma coisa que o Bernardo tinha falado no início, né, em relação à tua mudança de categoria, que tu foi para 105. Tu é um cara que no 93 tu foi preencher ele mais no final da tua carreira, com 92,5. Tu não chegou a fazer aquela coisa, tipo assim, meio que de corte de peso, não, só foi ganhando peso, chegou perto do topo da categoria e continuou só ganhando peso, né? Indo em direção a 105 no caso. E eu lembro que quando eu fiz o Brasileiro Júnior, a cobertura, eu não tinha muita informação sobre o cenário nacional, eu acompanhava muitas coisas por fora. Eu via europeu, eu via o nacional americano, mas eu não via muita coisa assim no Brasil em si. E eu lembro que eu comecei a falar com algumas pessoas aí, tipo assim, quem tu acha que vai ser o cara da 105, da 105 na Júnior que vai render? Qual vai ser as disputas? E eu lembro que os caras falaram assim, cara, tem pelo menos uns 15 bonecos disputando esse campeonato. Vai ser uma coisa assim de 15 bonecos ali, vai todo mundo se degladiar e alguém vai ganhar disso aí. E eu lembro que, tipo assim, desses 15, assim, tipo, eles até te citavam, mas tu não era assim um nome, não, tem o Vinícius aqui, o Vinícius é muito forte, não sei o quê. Não, tu não era um nome que tava assim, que os caras citavam tanto, assim. Tanto que, pô, se a gente pegar ali a tua última competição na 93, tu fez 670, e no brasileiro Uhum. tu fez 718. Assim, é uma evolução muito grande. Eu lembro que o choque que as pessoas tiveram, assim, entrando na tua categoria, foi naquele SBD que tu postou. Próximo, assim, da competição, que foi uns 700, acho que alguma coisinha, 710, se eu não me engano, alguma coisa assim. 737,5 na real. 7,5, 737,5. E eu lembro que todo mundo ficou meio assim, pá, quem é esse cara? Esse cara vai. Tem toda essa disputa aqui, esse cara vai dar uma estragada na disputa. Como é que tu tá sentindo a tua evolução? Porque quando a gente conversou com o Cardoso, você sempre falou isso no podcast ou se foi em off, ele falou: não, o Vinícius vai fazer um total e ele tá se encaminhando para brigar com o total dos Open. Ele não tá mais, tipo assim, só no Júnior, ele vai chegar muito perto dos Open. Como é que tu tá sentindo essa evolução que tu tá tendo com a relação à nova categoria? Como é que tu tá vendo que, tipo assim, pô, tu ainda tem uma margem, tu falou, tá com 97, tem uma margem de 8 quilos. Tu acha que quando tiver ali na 105 ali, já mais formado ali, já terminando a Júnior, tu acha que vai pra Open antes da Júnior? Tu vai fazer uma aparição na Open? Como é que tu acha que tá sendo essa tua evolução dentro da 105? Caraca, calma aí, vou começar do começo da sua pergunta, que eu esqueci, na verdade. Eh, tá, lembrei. Então, O pessoal da 5 não sabendo mais ou menos assim quem aham, tu não te botando como um dos favoritos, daqui a pouquinho tu fazendo aquele SBD lá estourando. uhum. Cara, eu acho que isso tem muito a ver com a minha fama de ser rei da prata, tá ligado? De sempre ficar meio ali, tipo assim, meio que indo bem, só que nem tanto e tal. Aí, eu não sei se realmente foi, totalmente influência de eu ganhar peso, esse novo total que eu fiz, né, que pra mim foi absurdo, 670 para 737,5 em, eu acho que foram 5 meses de diferença. Então, assim, eu fiquei assustado também, provavelmente foi algum ajuste de técnica ali também, e eu cheguei meio que
não sei se underdog é a palavra certa, mas eu cheguei ali meio que de boa na minha, tá ligado? Sempre com o pensamento de vencer e tal, mas eu realmente nunca estava no radar, porque, tipo assim, você olhava para os outros caras, os caras grandão e tal, eu competi pesando 94, eu acho. Eu pesei alguma coisa assim. Tipo, eu era um dos caras mais leves. E eu acho que por isso a galera não presta muita atenção, sabe? Mas agora, depois dessa, dessa bela vitória, eu acho que eu consegui chamar um pouquinho mais dos olhares, né? Mas tipo assim, eu fico tão impressionado quanto o pessoal por essa evolução, sabe? Em relação, assim, ao que tu pretende colocar no Mundial agora na Costa Rica, a gente tem, assim, uma brevidade, assim, dos teus números atuais. Aham. Não, com certeza. Cara, eu não gosto de ficar especulando muito, porque competição é outra coisa, vibe do mundial vai ser outra coisa. Mas tendo esse total de 737,5, né, como referência, e eu pesando 95 quando eu fiz ele, eu acho que pesando 100 a gente vai conseguir colocar aí uns 40 quilos, talvez. Assim, o Davi tem uma previsão do quanto que ele quer que eu faça de total. Eu não sei dizer, tipo assim: "Pô, vou fazer e tal", porque a energia lá é outra coisa, então eu nunca consigo, tipo, não dá pra prever. Mas a gente pretende, assim, com 100 quilos, assim, pelo menos uns 290 de agachamento, 170 de supino seria um sonho, e eu acho que 310 de terra. Essa é mais ou menos a nossa previsão, né, acho que jogando meio por cima, assim. Mas, de fato, vai ser puxado. Pesando 104,5, aí aí a história já é outra, né. Aí eu não consigo nem saber quanto que não consigo nem prever, te dar uma estimativa, porque aí seria bizarro. Com 310 de terra já seria um recorde sul-americano na Júnior já da 105. O recorde é Aham, 300. sim. Então já seria uma quebra de recorde sul-americano. E até no brasileiro, pô, tu tentou uma quebra de recorde de agachamento, foi muito boa a 105. A 105 foi a melhor categoria do Júnior, porque vocês começaram uma quebração de recorde de agachamento e terra, que foi. Assim, pô, o agachamento era tentava, ficou uma quebração de recorde. E tu chegou a tentar a tua terceira pedida e tu acabou não conseguindo. No terra tu conseguiu. Tu acha que então, eu não sei se de fato era algo que estava dentro de ti ou se era só a gente assistindo, mas parecia que estava muito confortável competindo, parecia que estava, tipo, muito tranquilo, assim, na competição. Tu saía dos movimentos, parecia que estava ganhando cada vez mais e mais e mais confiança. Quando chegou assim, tá, tu teve aquele SBD, tipo, pô, SBD bom pra caramba, tal. A gente sabe que, pô, uma coisa é treinar, outra coisa é estar lá no tablado. Tu sabe como é que vai estar o teu dia lá, quanto que, tipo, que nem foi no caso do Open, por exemplo, os caras falam, não tá muito quente, acaba prejudicando o rendimento. Tu nunca sabe como é que vai estar a estrutura, o dia e tu mesmo, para tu conseguir performar da melhor forma. Tu viu que quando começou ali a quebrar recorde de agacha, ficar muito próximo dos caras, ali tu começou a ganhar de fato uma confiança, ou era algo mais externo, assim, que as pessoas olhavam, esse cara tá muito confiante, mas na verdade estava já meio que ansioso ainda com a competição. Cara, eu acho que a minha resposta vai ser meio chata de tipo assim, de escutar. Mas, eu acho que a palavra não é confortável. Eu acho que eu estava realmente certo do que eu ia fazer, tá ligado? Então, assim, eu tentava, tipo assim, sempre confiante, com certeza, né, mas eu não consigo sentir ansiedade ou, tipo assim, conseguir expressar algum tipo de emoção, porque eu realmente não tô tendo muita emoção ali no momento. São raros os momentos que eu começo a, tipo assim, ter alguma coisa acontecendo emocionalmente, né. Eh, mas, eh eu acho que é o jeito que eu compito, eu acho, tá ligado? Eu fico sempre de boa, pensando sempre no meu movimento. Eu não sei se vocês já perceberam que eu nunca escuto música, eu nunca tô de fone, eu prefiro ficar sempre sem nada, sem nenhum estímulo que eu acho que me atrapalha. Então, tipo assim, eu tento ficar ali no momento, prestando atenção, focando em tudo,
e realmente, tipo, tá presente para na hora que eu for fazer, aí eu já ir bem. A questão de eu ter feito 737,5 de total, com certeza me deu uma confiança legal para eu estar competindo brasileiro. Porque tanto que no dia que eu fiz esse 737,5, eu tive que ir para Curitiba fazer ele. Meu voo tinha atrasado, atrasou o meu treino, eu tive que treinar no outro dia só. E os meus treinos anteriores não estavam saindo muito legais dentro do esperado. Aí o Davi ficou falando na minha cabeça: ó, o Ítalo fez 700 e tanto de total, o outro cara fez tanto. E eu ficava assim, putz, lascou, eu não tava treinando muito bem os treinos anteriores. Falei, pô, e agora, né? Eu vou ter que fazer pelo menos um pouquinho mais que esses caras. Aí quando eu fiz isso, assim, passando, acho que foram 22,5 kg a mais que eles, com certeza jogou minha confiança lá em cima. E para competir o brasileiro, aí eu talvez eu tava meio certo já de pegar o ouro, tá ligado? Eu acho que isso dá uma acalmada. Mas no geral, eu sou muito calmo em questão de competição, tá ligado? Eu não consigo expressar muito o que tá passando na minha cabeça. Essa questão, assim, de tu ter um pace mental um pouco mais, né, mais controlado e tudo mais, isso funciona da mesma forma até nos teus treinos? Tipo assim, nos teus treinos, durante os treinos, os momentos assim mais importantes, mais pesados, também procura não ficar muito estimulado ou é uma coisa bem específica da competição? Cara, nos treinos também. Na verdade, a maior parte da minha vida eu sou um cara bem calmo. Mas nos treinos, eu já pedi várias vezes para eles desligarem a música da academia, inclusive. Nunca desligaram. Mas se eu pudesse, cara, eu treinaria, eu treinaria em silêncio, de verdade, porque eu prefiro ali ficar quieto, ficar, tipo assim, sentado, me preparando. Tipo assim, às vezes não tá passando nada na minha cabeça, mas se eu ficar tranquilo lá, quieto, sem ansiedade, eu consigo me dar muito melhor. Inclusive, foi segunda-feira, né? Eu não sei se vocês viram que eu fiz 260 para 3 de agachamento. Então, tipo assim, o que passa na minha cabeça, antes de eu, tipo assim, desligar é: "Nossa, que música ruim que tá tocando". Aí eu consigo daí depois que eu passa isso, eu consigo me concentrar e fazer meio que um movimento em silêncio com calma. Mas, Pô, pode falar. eu sou um cara assim que eu sou extremamente dependente de música. Eu gosto de estar bem hypado, eu gosto de música e tudo mais. 99% dos meus treinos eu tô de fone. E eu e o David, a gente tem um aluno, cara, eu nunca me esqueci. A gente tava ouvindo música, né? Eu fiz a minha série pesada, tava ouvindo assim a música alta pra caralho. E deu, ô meu, bota tua música agora, que eu vou fazer série pesada. Ele, eu posso escolher, posso escolher. Ele literalmente pausou a música e deixou tudo em silêncio. Esse é dos meus, boa. Mas eu vou falar também, eu não curto muito música, tá? É uma coisa meio tipo, gritando e parece que fico mais tonto com aquela muvuca assim, auditiva e tal. Até Uhum. mesmo quando eu tento me motivar, não sei se tu é assim, só que, quando eu tento me motivar, falar alguma palavra de motivação, gritar, sempre eu fico assim, para com isso, cara, deixa eu só fazer o meu movimento. Tu não tá me ajudando, cara. Eu tô só olhando pra isso com vontade de rir, sabe? Tipo, meu, não pode. Foi assim também com outras coisas, com a sua música mesmo, é uma coisa que não te atrai. Não, mano, eu sou bem parecido com você, inclusive. Tipo assim, todo campeonato eu já aviso: "Mano, não me bate, não bate nas minhas costas, não fica gritando, não me chacoalha", sei lá. Porque de verdade, eu não gosto desse tipo de estímulo, porque meio que me tira ali do ambiente, parece, né. E, essa questão de palavras de motivação eu meio que deixo, tipo assim, não me influencia muito, mas eu acho que eu ficaria bem sem, tá ligado? O Bernardo tem uma história que eu sempre, quando tiver oportunidade dele falar, contar essa história, eu quero que ele conte agora, porque, cara, todo podcast podem falar esse papo de motivação. Eu quero que o Bernardo relembre sempre essa história do terra dele no escuro. Conte pra nós aí, Bernardo. Puta, que filha da puta, cara. Cara, meu primeiro choque no comando, né? E aí, tá, a gente fez ali o agachamento ali, fez o agacho, fez o supino. Cara, aí chegou na hora do terra. Aí eu fiz meu último terra. Aí o Edu, que é o dono do CT lá do comando, né? Pô, ele é o cara, assim, totalmente motivação. Aí ele pensou que a coisa mais motivadora que ele poderia fazer
é desligar todas as luzes da sala, parecia uma caverna, que era bem no fundo, assim, da academia, era tudo escuro, e aí eu fui pra barra da terra, e eu não tava vendo merda nenhuma, ele só ligou uma lanterninha, assim, pra me posicionar, eu tentei fazer, eu falhei, obviamente, né? Pai, daí depois quando ligaram as luzes de volta, eu tava todo torto na barra, eu tava até com o pé um pouco mais rejeito, e aí eu, nossa, que filha da puta, né, cara? É, não. Eu acho que apagar a luz ia ser demais pra mim. Eu também não ia conseguir, não. Ele foi todo um papo assim de que tem que sentir o coração, não é não sei o quê. O cara todo torto na barra. Que coração. Levanta a barra, mas você não pode ver ela, tá ligado? Não faz sentido algum. Mas sobre a 105 em si, pô, tu venceu ela bem, mas pô, foi legal ali a disputa. O Matheus Sampaio tá muito bem na categoria. Como é que tu vê a 105 a Júnior assim no futuro? Até mesmo talvez ele com talvez o Embacher subindo, né? Ele falou que em algum momento ele vai acabar subindo da 93 para 105. Ainda não tá ainda. Se eu não me engano, acho que ele falou que não tá ainda tão bem assim preenchido na 93, mas é uma coisa que invariavelmente vai levar ele, até por causa da altura dele, da margem que ele tem de crescimento muscular. O que tu vê assim, na categoria 105? Quais são os nomes assim, que tu vê que, pá, vai ser esse cara aqui vai me atrapalhar aqui em manter meu título nacional, seja da tua categoria ou seja de pessoas que estão em categorias menores aí que podem acabar subindo de peso? Uhum. Cara, de início, assim, vem 3 nomes na minha cabeça. O primeiro deles foi o cara que quebrou o recorde de terra lá, que tava meio que pau a pau comigo. Se ele tivesse feito o último terra, ele teria pegado o ouro. Eu não me lembro o nome dele. Mas com certeza ele é um bom potencial, que ele ficou com o recorde de agachamento ainda, se eu não me engano. O Matheus Sampaio. Isso. É, ele ficou com o recorde de agachamento e o terra ele não fez, que era para pegar o ouro. Com certeza ele é uma disputa legal. Outro nome que veio essa semana, que eu vi essa semana, com o resultado desse campeonato carioca, eu vi o Menditte em primeiro lugar da 105. Confesso que deu um gelinho na espinha, assim. Mas eu acho que nesse ritmo de treino e expectativa de carga, eu acho que a gente vai conseguir brigar bem. O Embacher, eu não estava sabendo que ele estava pretendendo subir, mas eu acho que quando ele subir, não vai dar mais tempo para ele, tá ligado? Eu acho que quando ele subir, eu já vou estar mais tempo na 105 e pela previsão de carga vai estar. Eu acho que não vai ter muito o que fazer. Mas ele pode surpreender. Ele fez um total na 93 maior que o meu na 105, né? Em campeonato, então vamos ver o que acontece aí. Vinícius Oliveira diz: Gabriel Embacher não está no meu nível. Caraca, esse corte. É Gabriel Embaixar Ru. Pois Agora é, pois falando um é. pouco do teu futuro, porque, enfim, eventualmente tu vai acabar entrando na Open, né, cara? Dois grandes nomes da 105, Rodrigo Jamar e Matheus Wallace. Cara, como é que tu enxerga esses dois? Como é que eu vou dizer? Como é que tu avalia o fato de que, eventualmente, tu vai ter que disputar contra esses caras? Cara, eu vou ser sincero e não querendo parecer arrogante, eu não conheço esses caras de competição, tá ligado? Eu já ouvi esses nomes, mas eu não sei como que é a competição deles para eu e como seria, tipo assim, o que eu teria que fazer para meio que se igualar a eles. Você sabe me dizer o total deles e tal? Eu acho que Se eu não me engano, eles estão varando. A 105 ela tá basicamente ali no questão dos 800. Quem consegue passar um pouco mais de 800 acaba levando vantagem. Acho que 2026, cara, provavelmente o Jamar, o Matheus Wallace, o Arthur Vermado, o Leonardo Kimpachi, o Joca. Então, tipo assim, vai ter. E aí tem caras também que, tipo assim, que nem o Delmas, o Egas, são muito bons de terra, né? Mas basicamente ali o que determinando a categoria da Open na 105 é quem consegue passar mais de 800, porque o pessoal ali tá
300 e um pouquinho de agacho, 300 e pouquinho de terra. Acho que o Arthur ainda um pouco mais, que faz, ele fez 325 no Paulista. Então tá tudo mais ou menos ali, tipo assim, o agacho terra ele vai acabar ficando algo um pouquinho acima de 600, e o supino ali o pessoal tá entre 180, 200, assim mais ou menos. Uhum. É. Bom, com minha situação atual, eu não pretendo subir na Open, talvez para experimentar, né? Se eu for competir a Open Paranaense no final do ano, com certeza eu dobre. Provavelmente, né? Eu vou dobrar. Mas, mano, em questão desse cenário, eu acho que eu não vou competir seriamente na Open até eu estar bem consolidado na Júnior. Eu acho que eu vou seguir competindo Júnior e meio que Open, sempre meio que dobrando. Mas para eu competir com esses caras aí, eu vou ter que puxar muito ferro, hein? Caraca. Mas é basicamente isso, mano. Então eu acho que eu vou, por agora, né? Por agora, próximo ano, eu vou tentar me consolidar na 105, aumentando cada vez mais esse total, ganhando peso corporal também. E se o Davi falar, mano, vai na Open, mete o bronca que vai dar, aí eu vou de cabeça competir com essa galera aí. E querendo ou não, É, é sempre um estímulo, né? Porque você vê o cara fazendo, sei lá, 800. Cara, que bizarro, velho, 800. Tipo assim, na minha cabeça, eu não. Atualmente, 800 para eu fazer é impossível, na real, né? Mas pensar que eu posso continuar, né, firme nisso, né? E um dia chegar e competir com esses caras que fazem 800, velho, eu acho que dá um ânimo legal. E é bem incentivador. cara, eu não, assim, primeiro de tudo, né? Eu queria lembrar aí palavras do David, não são palavras minhas, tá, Vinícius? O Júnior que é forte não vai na Open é cagalhão. Mas assim, eu não veria isso como um cenário tão distante, tá? Porque assim, eu não sabia que tu não era um cara que era preenchido na 105. E levando em consideração que tu tem pelo menos uns 7 quilos para preencher para estar ainda dentro da categoria, né? Levando em conta que tu pode pesar mais e cortar para competição, algo plausível de acontecer. Ah, cara, eu não vejo 800 como uma coisa assim muito distante da tua realidade agora. Não sei qual é a opinião do David em relação a isso, mas não parece algo assim tão, não vejo eu fazendo isso. Claro, agora não, mas não muito distante de agora, parece algo bem passível de acontecer. Uhum. Cara, de fato, eu realmente falo isso porque, assim, a minha experiência, mesmo que pesando pouco, não chega perto dos 800, tá ligado? Então parece uma coisa distante. Então talvez depois desse Mundial, que eu consiga, sei lá, bater 100 quilos, peso corporal, fazer um total respeitável, talvez a minha cabeça mude, sabe? E principalmente porque eu tenho muito a preencher ainda na 105, né? Mas se eu sou cagalhão, eu não sei, mas se o Davi falar pra eu competir na Open, eu vou, mano. Eu respondendo o Bernardo, acho que sim, porque acho que o único movimento seu que fica um pouco mais abaixo é o supino, o que com 7 quilos de peso corporal vai fazer uma grande diferença teu supino. O supino é aquele movimento que, assim, quanto mais peso tu ganha, mais ele vai decolando. Tanto que, pô, se pegar até o histórico da tua competição, né, tipo, começou com 127 e já foi pro 137,5 já na competição seguinte. Então teve um salto de Uhum, 10 quilos aí, provavelmente só num ganho de peso corporal. Obviamente melhorando a técnica em si, mas eu acho que uhum, com 7 quilos a mais de peso corporal, provavelmente teu supino vai dar uma decolada boa. Você tem bem o padrão, né, na verdade, da categoria, né? São caras que têm um agacho, um terra ali bem próximo um do outro, e o supino é que vai mais ou menos determinando para onde vai levar. Todo mundo tá mais ou menos ali próximo dos 300 de agacho e terra, e o supino ali que vai variando, que basicamente vai determinar quem vai ganhar ou não. Também tem questão mais também de regularidade em relação às pedidas, né? Eu acho que vai ser por essa questão de dos caras terem um agacho, um terra muito bom, eles acabam tendo perdas mais constantes de pedido, talvez um agacho muito estourado no início vai acabar te prejudicando um pouco com o teu terra mais além. Eu acho que isso é bastante comum, tipo, a disputa do Jamar e do Matheus Wallace nos últimos 3 anos foi determinado quem ia errar menos, na verdade, né? Porque foi tudo muito, muito próximo, mas quando alguém tinha um pouco menos de regularidade em relação às pedidas é onde perdia. E é justamente também uma pergunta que eu quero fazer pra ti. Tu é um cara que tem um agacho muito bom, tu disputou o recorde do agacho, tu acabou perdendo a terceira pedida, que era a quebra de recorde.
No terra, tu fez a quebra de recorde, eu achei fácil a tua terceira pedida de terra. Foi uma coisa tipo assim, cara, esse cara tem mais aqui. Tipo, parecia que tinha uma disputa, aí tu faz aquele terra assim, tipo, não sei se o Matheus tinha a possibilidade não de fazer aquela tentativa que ele acabou perdendo, né? Mas ficou aquela coisa, tipo assim, ele fez o que precisava pra ganhar. Então, deixa aquela coisa, não sei como é que o Matheus sentiu, mas, pô, quando o cara faz uma terceira pedida fácil, parece que foi aquela coisa, ele sabe exatamente o que eu não consigo fazer, ele vai fazer exatamente o que eu não vou conseguir fazer e não tem jeito, sabe? Como é que fica pra ti durante a competição? O fato de ter um agacho bom e um terra muito bom. Tu sente que um gera muito impacto no outro, e acaba que, pô, quando tu perde uma pedida de agacho, ou quando tu leva muito no talo, o teu terra, ele acaba decaindo bastante? Cara, boa pergunta. Eu acho que, assim, em competição, eu nunca senti uma interferência tão grande tipo assim, no terra pelo agachamento, sabe? Eh, então, e eu acho que eu sinto que eu nunca fiz um terra realmente no talo, de tremer, assim, de realmente fazer. A gente, em todos os meus campeonatos, o Davi sempre estava meio que jogando ali com a carga para meio que garantir a vitória, ou na maior parte das vezes o segundo lugar, mas mas é sempre jogando ali com a carga para eu conseguir fazer e poder realmente pegar o título, tá ligado? Então, assim, isso aí de 293 que você falou, realmente estava sobrando, mas foi, tipo, tudo calculado para eu conseguir fazer esse total que a gente imaginou que o Matheus não conseguiria. Tanto que antes de eu fazer o último terra, o Davi chegou a mim, o Cardoso chegou em mim e falou assim: "E aí, mano, quanto você quer?" Eu falo: "Velho, o que você vai lá?" "Não, mas quanto você quer?" Eu falei assim pra ele: "Mano, eu tô preparado pra fazer 300." Mas na minha cabeça eu estava pensando 305, tá ligado? Então, eu sempre estava preparado pra isso, só que aí quando eu vi lá 293 eu falei: "Pô, então fechou, é isso", tá ligado? Tá de boa. Então, basicamente, a gente sempre joga jogando nessa estratégia de peso aí. Provavelmente, se a gente estaria mais tranquilo se eu tivesse acertado o último agacho, que daí eu já garantiria um subtotal um pouco maior e daria um pouco mais de segurança e não precisaria ficar calculando, especulando carga. Mas, no geral, assim, foi bem tranquilo. A gente jogou conforme as regras, né? E deu bem certo. Créditos ao Cardoso, inclusive, que pra ele ficar calculando essas cargas assim, velho, eu sou bom em dar trabalho pra ele. Cara, assim, uma dúvida que eu tenho até pra mim, tá? Eu sou um cara que eu tenho 1,81, tenho uma altura parecida com a tua. Eu sou um cara que atualmente eu sou da 93, eu peso 88 quilos e eu vou subir devagarinho para 105 quilos. Primeiro de tudo, como é que foi o teu ganho de peso? Em que espaço de tempo ele aconteceu? E como é que eu vou explicar? O quanto que tu sente, tá? Que um tanto de peso teve de interferência no teu total? Assim, simplesmente pelo ganho de peso. Uhum. Cara, o meu ganho de peso, na real, hoje em dia eu faço acompanhamento com o Joca, né, que faz 2 semanas, na real, mas, anteriormente eu fiz acompanhamento 2 anos com um nutricionista esportivo, assim, no geral, não era do power. A gente sempre tinha em mente que o ganho, se fosse de gordura, não ia adiantar nada. E como eu sou um cara meio ruim, assim, de comer, tipo assim, eu tenho certa dificuldade com grandes quantidades, a gente sempre foi prezando pelo longo prazo, tá ligado? Então, desde a primeira competição, se eu não me engano, eu pesei 86, 88. Acho que foi 86. Minha estreia na 93 foi com 86 quilos, algo assim. E aí, daí na próxima já foi 88. Aí, tipo assim, foi bem progredindo o peso. E eu fiquei nisso de final de 2023 até o final de 2024. Então, um ano foram 8, 2. Foi tipo assim, de 86 quilos até 92,5. Então, foi um progresso bem a longo prazo, que com certeza deu um efeito legal. O meu terra
subiu pelo menos 30 quilos ali. Agachamento também foi consolidando. O supino foi mais legal também. Eu acho que você falou que eu comecei com 127, né? No primeiro campeonato. Aí eu já consegui ir para 140, cento e tanto. Com certeza teve um impacto legal, mas eu nunca vi impacto tão grande quanto de quando eu saí da 93 e fui para 95. Que isso para mim não faz nem sentido, né? Como eu tinha comentado. Esse impacto assim foi bizarro. E agora que eu comecei com o Joca, mesmo que a gente tá em 2 semanas assim, eu já ganhei 2 quilos em 2 semanas. E a carga e a recuperação tá, cara, filé absurdo, tá ligado? Então acho que com certeza pra você que tem 1,81, nossa, velho, mete louco. Mas assim, tipo assim, só que tipo, ter um acompanhamento da hora e tal, porque ganhar gordura não faz sentido algum. O Joca, inclusive, falou, né, que a gente tá só entrevistando aluno dele. E, assim, só meus clientes tá entrevistando. Cara, o Joca tá pagando a Underdog Pro pra tá fazendo propaganda dele aí. Só cara É, que faz o trabalho nutricional dele. Mas é uma coisa curiosa, né, tipo, porque se a gente pegar a 105 no brasileiro, a maioria ali não tá no próximo de 105. A gente vai ter o Tadeu ali que tá muito próximo. Tem o Ítalo, que o Cardoso falou que ele provavelmente vai para 120 agora, não vai ficar na 105. Então são os atletas 105, eles têm uma margem muito boa para ganho de peso. Acho que, inclusive, um nome que dá para citar bem assim como exemplo é o caso do Arthur, né? Ele foi com 95. Acho que ele e tu foram os caras mais leves. O Arthur tinha um terra muito absurdo, então acho que é um cara também que quando preencher a 105 vai ficar muito bom. Porque, pô, ele fez uns uhum, 305 ali muito, muito bom mesmo. Então é curioso que o que a gente vê no horizonte, que provavelmente a 105 vai ter muita evolução. Então, assim, tipo assim, tá uma coisa que foi apertado a competição até certo ponto, porque tu teve uma margem pro segundo colocado e teve um terra que tinha um pouco mais, mas de qualquer forma, assim, tinha aquela disputa grande entre todas as colocações ali. Provavelmente essa disputa ainda vai ficar cada vez mais acirrada e cada vez mais indo em direção até para a questão dos Opens, né? Acho que provavelmente vai haver um atropelo. E essa questão de ganho de peso, assim, pô, eu não sei se tu sentiu isso, mas eu vejo que quando eu ganho peso, fica muito mais confortável. Parece que o cara agacha, assim, tá tudo mais encaixado, não tem aquele vão assim entre um membro e o outro, fica aquela coisa que parece que tu tá agachando assim, se sentindo meio pressionado pela barra. É muito mais confortável e até mesmo em questão de recuperação. Tu sentiu que a tua recuperação assim deu um gás? Eu acho que um exemplo bastante em relação ao aumento de categoria foi o Taylor Atwood, né? Ele falou que, pô, eu tava sofrendo um monte de lesão, um monte de coisa, eu aumentei meu peso, parou tudo. Então, tipo, eu precisava ganhar peso, não precisava ficar ali dentro da 7.4. Tem um exemplo do Turcati agora no Carioca, quando ele foi na 7.4, morreu com 250 de terra, tem que tentar 3 vezes para conseguir fazer uma pedida de 250, e ele foi na 8.3 ali, nem preenchido direito a 8.3, mas só de não cortar peso já puxou uns 270 facilmente. Acho que a recuperação ela é algo, talvez assim, o principal nessa parte de ganho de peso que mais ajuda o atleta. cara, eu acho que com certeza, nossa, com certeza ajuda demais, demais. Eh, eu falo, vou dar um exemplo meu, que é o que eu tô mais próximo, né. Tipo assim, a gente depois que eu comecei a realmente ganhar peso, eu saí de um período de base e já emendei um volume. Então, assim, eu tô há 6, 10 semanas mais ou menos, só com cada vez mais subindo carga, sabe. Assim, a partir do momento que eu comecei a realmente comer mais, acompanhamento com o Joca, os treinos ficaram outros, a questão de recuperação, eu consigo, tipo assim, fazer um treino pesado já de agacho, e daí no próximo dia já consegui, tipo assim, fazer um supino, fazer um terra mais pesado, um terra com pausa, e conseguir cada semana aumentar esse volume e realmente não sentir ali, cara, não sinto dor muscular, eu não sinto, tipo assim, eu já cheguei, já sim, não sei se vocês já sentiram, tipo assim, o seu músculo meio que esquisito, sabe, meio que pedindo um arrego ali, e eu não tenho sentido isso, cara. Tipo, por causa da dieta e que tá muito bem encaixado. E além disso, o que você falou do movimento encaixar, né, de que você tá mais pesado, não fica espaço sobrando.
Cara, eu sinto muito isso, principalmente aqui na área do core, tá ligado? Dorsal e tal. A estabilização fica outra vida, velho. A gente dá até pra usar a barriga de impulso, tá ligado? A barriga rela na perna ali e já sobe. Então, cara, só lucros a partir disso, tá ligado? O Joca aí formando obesos. O Joca, quando eu comecei, a gente tava trocando mensagem, ele falou assim: bora construir essa máquina que vai acabar comigo, tá ligado? Então, Ô, é meu, isso aí. uma coisa que o Cardoso comentou é que também o teu trabalho profissional ele não tem relação nenhuma com o Power. Com o que tu trabalha atualmente? Mano, realmente, não tem nada a ver. Sempre quando o pessoal me pergunta, eles acham: você faz educação física. Pô, achei que você fizesse fisioterapia. Mas atualmente, cara, eu trabalho com administração de condomínios, sabe? Tipo assim, de predial, sabe? Eu que controlo gastos, compra de coisa, material, funcionário. Então eu lido com alguns condomínios na administração e eu faço faculdade de direito. Então eu curso direito aqui em Londrina. Então, realmente, tipo assim, é bem inesperado quando eu falo isso para as pessoas. Elas ficam: "Oxe, achei que você fizesse educação física, cara, olha sua cara", tá ligado? Mas não tem nada a ver. É o síndico mais forte do Brasil. Pô, é uma boa, 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 boa. Mas eu tô quase Como é que competindo ali com o Leonan no direito, né. Eu ainda não sou formado igual o Leonan, mas fica esperto, hein. E como é que tu vê o Power, assim, ao longo da tua vida? Como é que tu acha que ele vai se encaixar a tua carreira de powerlifting, a tua carreira profissional, a própria vida pessoal em si? Tipo assim, quando o cara é jovem, o cara consegue conciliar um pouco mais fácil as coisas, porque tá tudo muito no início da vida adulta do cara. Mas como é que tu se enxerga, assim, a longo prazo? O que que tu tem em mente, assim, para fazer com que o esporte seja algo que esteja presente na tua vida, independente dos afazeres ao redor disso? Ou tu pensa assim: "Pô, não, vou levar o power até o momento que tiver legal na minha vida, no momento que eu tiver que me dedicar a outras coisas, não tem problema nenhum de abrir mão disso e simplesmente, foi um período legal da minha vida, mas já acabou". Uhum. Cara, eu com certeza bom, a minha mentalidade atual é nunca parar com power, porque assim, me talvez eu pare de competir algum dia, tomara que não, mas, tipo assim, o que eu penso é que eu vou ter que treinar para o resto da minha vida, principalmente por saúde, tá ligado? Mesmo velho e tal, eu pretendo continuar treinando e treinar alguma coisa que eu gosto, né, que é o power. Então se eu conseguir levar isso o máximo que eu conseguir, show de bola. Questão profissional, atualmente, cara, eu não tenho nenhum patrocinador, não tenho nada. Então, assim, o meu trabalho o power só dá gasto, né, é um hobby. Mas então eu tento sempre, tipo assim, investir nessas 3 áreas da minha vida, direito, né, estudando, no trabalho e no power, e eu vou vivendo um dia de cada vez e ver, assim, no futuro, ver qual que é o direcionamento que eu vou ter, sabe. O que que tá dando certo, o que que faz sentido pra mim no momento. Mas, pra ser bem sincero, eu não penso em muito lá pra frente não. Eu vou fazendo as coisas conforme elas vão, assim, vão fluindo e vão, parece, engrenando, sabe. Então vamos ver, às vezes, mas parar de treinar power nunca, sai fora, tá maluco? Pô, o Vinícius, ele é o verdadeiro homem de gelo, né? Assim, não botem música, não me estimulem e eu não quero pensar no amanhã. Pode ser, pode ser. Uma pergunta que eu tenho que fazer é que, pô, fala muito da proximidade que tu tem com o Cardoso e ele vai estar indo para o último mundial dele júnior, né? E ele tem uma expectativa muito alta em relação a esse mundial. A gente conversou com ele tá muito bem nominado, tanto no geral da categoria, como em agachamento, em terra. Ele é um nome muito forte para conquistar alguma medalha ali e tá na briga. Tem umas 3 medalhas que ele tá bem forte, assim, na disputa. Como é que tu enxerga, assim, esse cara que ele é teu treinador?
também que eu teu amigo, né, um cara muito próximo de ti, e tu tá nesse momento especial pra ele também ser teu primeiro mundial. Tu tem alguma, assim, tipo, para pra pensar, assim, nesse momento, assim, da disputa do mundial em si, estar junto ali com ele, estar dividindo esse momento, o que tu pensa sobre isso? Uhum. Cara, eu até arrepiei aqui. Mas, mano, eu acho que esses dias eu até tava zoando ele, que esse mundial vai ser dele, porque todos os campeonatos que a gente foi junto, ele nunca perdeu. Então, tipo assim, a expectativa tá muito grande, principalmente pela a evolução bizarra que ele tava tendo. O com o Joca também, né, e com o Vitor Vasquez, eles estão fazendo um treino absurdo, ele tá evoluindo demais, demais. Mas, e tipo assim, compartilhar esse momento com ele, a gente é muito próximo, a gente, tipo assim, tem muitas ideias parecidas, sabe. Dividir o mesmo quarto, não ficar que a gente vai ficar junto, né. Tipo assim, manter esse ambiente mais tranquilo e, tipo assim, dentro do que a gente tá acostumado dentro de um campeonato. Então, eu acho que eu vou estar lá, dando sempre o máximo apoio para ele, né, igual eu faço em todos os campeonatos, para ele não perder a cabeça e para ele dar o melhor no campeonato dele. E é isso aí, todo campeonato que eu vou, ele ganha, então fique esperto, alguma coisa boa vem, alguma coisa boa vem. Então, cara, e além de tudo, né, tá compartilhando esse momento bizarro de da hora com o meu amigo, que ele é um dos meus melhores amigos atualmente. Foi uma coisa também que o Cardoso citou, né, nos podcasts, que ele disse que ele foi assistir os outros atletas, assim, de fora no mundial, ele via que os caras ficavam muito calmo. Eles não queriam tanto, assim, muvuca em si, eles eram os caras que, iam pra piscina, relaxavam, daqui a pouquinho olhavam pra competição, mas não ficava muito naquele clima de euforia total. E era algo que ele falou que para esse mundial é algo que ele estava meio que visando. E é curioso, tipo assim, que tu falou, né, que ia ter um cara bem calmo, né, já aparenta ser um cara bem calmo, e tu citar esse fato de que, a gente quer trazer um ambiente de tranquilidade, de direcionar certo ali a energia para conseguir ter um bom resultado. Mas é bacana ver esse. Tipo assim, é um momento que tu vai dividir com um amigo teu que só o esporte pode proporcionar, não tem. Quando que ia estar uma coisa assim, completamente aleatória, assim. Tipo, se o cara tá no colégio, tem interclasses, alguma coisa assim, mas pô, o cara já na vida adulta, mais ou menos, não tem esses momentos de adrenalina, assim, de ápice, tá vivendo algo que é totalmente fechado para aquele momento em si. É interessante ver o quanto que pega esse lado mais emocional também. E como é que é o Cardoso como treinador? Como é que tu tá sentindo essa evolução dele? Porque todo mundo conhece o Cardoso como atleta. A equipe anda ganhando diversos campeonatos aí, de diversos atletas aí ganhando o brasileiro, ganhando prêmios de melhor equipe. Como é que tu tá vendo, como é que é o Cardoso em relação a como ele age como treinador, os pensamentos dele, como é que é trabalhar com o Cardoso? Que é essa parte mais de amizade e mais técnica em relação ao Uhum, treinamento. uhum. Cara, o Davi como treinador, eu acho que ele consegue separar bem isso, entre a gente pelo menos. Mas como treinador, cara, ele é um cara meio rígido, assim. Ele, tipo assim, você faz um bagulho meio errado, ele fica bravo com você. Ele fala: "Pô, mano, por que você foi fazer isso? Eu não acredito, velho". E ele só que ele sempre bota muito a fé nos alunos dele. Então ele fica muito animado com a evolução. Então, é bem comum eu, tipo assim, eu um mando um PR de volume, por exemplo. Aí ele: "Cara, muito bom, velho". Ele fica falando, 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 e eu tentando fazer um supino lá, ele fica falando: "Não, mano, ó, a gente tá calculando isso e isso, você vai fazer um total disso, você tem que pesar isso". Então, tipo assim, por mais que ele seja chato em relação a seguir a planilha, eu nunca tive muito problema com isso, que eu sigo certinho a planilha. Mas ele é um cara que, tipo assim, tem paixão, você vê paixão dele pelo esporte, e ele tem muito cuidado com os alunos dele, tá ligado? E ele fica animado por você, ele fica tipo assim: "Mano, você vai fazer um total assim, mais maior que o que você fez, olha que da hora". Então é muito legal isso. Mas no geral ele é bravo. No geral ele é bravo. Como treinador, como treinador.
Uma disputa que a gente acabou não comentando muito em relação ao sul-americano que tu foi. Foi a primeira disputa internacional que teve, né? Esse sul-americano foi na Argentina? Isso, Foi, não, Buenos não. Aires. Como é que foi pra ti essa experiência aí? Porque o pessoal normalmente fala assim, bah, sul-americano, assim, a gente vê que quando a gente reclama, assim, de alguma coisa aqui no Brasil, a gente vê que a gente tá reclamando de barriga cheia, porque quando a gente vai numa competição, assim, sul-americano, às vezes a organização, assim, não é muito boa, às vezes é meio bagunçado e tal. Como é que foi pra ti essa experiência internacional? E o quanto que tu acha que ela deixou de bagagem pra ti nesse Mundial? Uhum. Mano, o sul-americano, eu costumo pensar assim, eu até tava refletindo esses dias, cada campeonato que você vai passando, você sente um peso maior, né? Vindo de outros atletas também, que estão nisso há um tempo já, que tem uns totais legais, e a cada um que vai passando, você vai sentindo uma energia diferente, um peso assim, sobre você, de responsabilidade e tal. Minha experiência no Sul-Americano foi bem marcante. Não foi muito do que a gente estava esperando. A organização, de fato, que você falou, não foi das melhores. Né? O ambiente não estava muito legal. A gente teve probleminhas ali com o tablado. Mas eu acho que, tipo assim, além disso, eu acho que a responsabilidade que a gente tem de estar representando o Brasil num campeonato internacional acaba, tipo assim, tentando sempre trazer o melhor na gente. E tipo assim, é um peso legalzinho. E você tá ali com outros atletas, eu fiz amizade com um colombiano que a gente trocou camiseta e eu acho que é muito da hora a experiência. Eu ganhei muito nesse campeonato, de experiência de campeonato e tal, porque a gente fica um período maior de tempo lá, né? Então a gente ficou ali controlando a alimentação e tal, controlando esse tipo de coisa. E realmente vivendo ali o esporte naqueles dias que a gente ficou. O resultado, como eu falei, não saiu como esperado. Era para eu ter. O nosso objetivo era pegar a prata no geral, mas por conta de. Assim, eu não gosto de ficar botando a culpa nesse tipo de coisa, parece que eu tô dando desculpa. Mas uma questão de organização lá, que eles erraram a ordem dos atletas, era para eu ter entrado e falaram para eu parar e voltar. Teve um rolinho lá que acabou me tirando do hype, tá ligado? E, e daí não deu certo. Eu acabei ficando em quarto. Mas são essas coisinhas que fazem parte do campeonato, né? Não tem o que fazer. Tem que saber lidar. E como era meu terceiro, quarto campeonato, eu ainda tava meio verde, né? Nessas questões. Ah, o Uma Verde coisa tu que é ficou. engraçada é que no, Ah, não, não, no geral, o pessoal tem uma expectativa muito alta em relação ao Sul-Americano quando vai ser a primeira competição internacional, né? E sempre é uma merda. Até agora, todo mundo que nos falou assim de, ah, não, que eu vou no Sul-Americano, não sei o quê. E, pô, esse não será. enfim, é, mas geralmente o pessoal sempre tem um hype muito forte pro Sul-Americano e geralmente o pessoal quebra a cara. Em relação à tua É. viagem, assim, em relação à logística de viagem e tudo mais, isso eu imagino que vai ser algo muito positivo agora para o Mundial, que não vai ser a tua primeira viagem internacional para uma competição. Você teve alguma dificuldade muito grande nesse sentido, ou foi só questões específicas assim, de desorganização da competição? Não, mano, foi. Eu acho que a questão de, tipo assim, de locomoção, de ir até lá e tudo mais, é bem tranquilo. O que a gente experimentou lá em Buenos Aires, né, no Sul-Americano, foi a distância de onde era o campeonato, tipo assim, do centro da cidade em si. Era distante para quem tava, tipo assim, ficando em Airbnb e tal. Isso era ruim, isso foi bem ruim. Eu não acho que me prejudicou muito, mas e nem os outros atletas, porque no lugar da competição tinha uns quartos, os alojamentos. A gente optou por ficar em Airbnb para ficar mais tranquilo, mas eu acho que essa questão é bem de boa. E o maior problema mesmo foi tipo assim, a estrutura, a organização dos staffs, dos árbitros.
Os árbitros, de boa, né? Mas, tipo assim, a organização de quem vai entrar, a organização da ordem dos atletas, questão de áudio. Tipo assim, o probleminha que eu tive lá foi o cara anunciou que eu podia entrar, só que a moça que ficava lá barrando o pessoal meio que tava insegura e tal. Aí eu entrei e aí já me falaram para eu voltar. Então, o maior problema mesmo foi na organização do evento. Essa questão de locomoção é de boa. E eu acho que agora, lá na Costa Rica, vai ser bem mais de boa também. A passagem já tá comprada e tal. O hotel já tá reservado. E a gente, assim, tenho nem comparação, porque a gente vai ficar hospedado no lugar da competição. Então, é bem de boa. A gente vai chegar uma semana antes, então eu acho que isso não vai ser problema, não. Eu não sei se pra ti foi assim, mas eu lembro que quando eu jogava futebol, eu lembro quando eu fui pegar um ônibus pra viajar, pra ir competir, assim, pra fazer um campeonato lá. Ah, tu pegar um ônibus, vai viajar, tu parece que dá uma imersão diferente, parece que, pô, no caso eu era uma criança, eu tinha uns 12 anos, atual no colégio, aí, pô, tem que pegar um ônibus e ir pra uma competição de futebol, nossa, eu só viro um jogador na hora, né, aquilo parece que fica mais sério. E também outro momento que eu tenho muito marcante assim, em relação à competição foi quando, na época que eu lutava, que eu lembro que eles chamavam assim, as equipes, e aí ficava uma fileira assim de cada equipe assim no ginásio. E aí teve um momento que começou a tocar o hino do Rio Grande do Sul. Eu nunca fui um cara muito apegado a hino, coisa assim. E daqui a pouquinho tocou aquele hino lá, cara, me arrepiou de uma maneira assim, o olho encheu de lágrimas. Caralho, tipo, parece que te dá uma. Não sei se você isso contigo, assim, tipo, parece dar uma responsabilidade, uma imersão. Parece que tá indo pra uma guerra, assim, parece. É Uhum. uma coisa que parece que te tira, assim, de quem tu é em nível pessoal e parece que se torna algo maior. Não sei se tu teve essa experiência, assim. Cara, sem dúvidas. Você até comentou de entrar no ônibus. Eu acho que sempre quando a gente vai, assim, se locomover para algum lugar para competir, você sempre fica meio que assim, pô, será que, tipo assim, não, tô indo para competir e tal, toma. E, tipo assim, ainda mais a gente que a gente fez essas camisetas, né, Team Brasil e tal. Tipo, a gente vai entrar no aeroporto, pelo menos o sentimento que eu tenho é tipo assim, pô, tô indo representar o Brasil, fala. Então, tipo assim, vestido e tal. Mas, tipo assim, o pessoal não tá nem aí. Mas é um tipo assim, o pessoal que tá lá não tá nem aí. Mas é uma sensação de fato bem patriota, né. É uma questão, tipo assim, não é só você que tá indo, né. Você tá meio que carregando a galera que te apoiou, pô, tá com a bandeira do Brasil no peito. Então é bizarro, mas é muito da hora. Eu gosto da sensação. É engraçado, né, ser um esporte assim, meio de nicho, né? Porque, tu vai chegar uma pessoa assim, ela não sabe o que que tu tá fazendo, né, em si, tipo, até mesmo na vida, no dia a dia do cara, assim, é meio complicado o cara explicar. Capaz de alguém parar e perguntar: "O que vocês vão fazer?" "Ah, powerlifting." "Ah, o Bitelo vai estar lá também competindo com vocês." Vamos lá. Aí o cara, perde totalmente Meu a Deus. percepção do que o cara tá fazendo. Eu lembro que o Edu, quando foi disputar o Mundial, assim, as pessoas ficam bem aleatórias, assim, no que tá acontecendo e tal. Até quando Uhum. faz, assim, disputar o Mundial, elas não acabam não tendo muito noção por ser um esporte bastante nichado, né, então não tem essa Sim. expansão, assim, pro grande público em si. Mas é que nem tu falou, o cara, assim, ele indo, assim, viajar, tá lá na competição, tá vestido, tocou o hino, Uhum. na cabeça do cara, assim, já é algo do caralho, eu tô fazendo uma coisa gigantesca e É. se ninguém tá sabendo, pelo menos eu tô brincando ali de estar representando o Brasil. Brincando não, tá de fato, né. No meu caso era só brincadeira, só luta. Tocou o hino do Rio Grande do Sul, eu fiquei emocionado, nossa, tô defendendo aqui a bandeira do Rio Grande do Sul, mas todo mundo lá era gaúcho, então não faz muita diferença. Não é como se tá todo mundo não era o brasileiro, era o gaúcho, então, assim, tá todo mundo na mesma. É. Pô. Ô, tem mais alguma questão? Oi? Mais Eu? uma Ah. Cortou o áudio bem como tu falou. tem alguma pergunta pra fazer pro Vinícius? Cara, Algum a única coisa que eu posso dizer é agradecer a presença dele, estar aqui conosco, né? Desejar boa sorte para ele nesse Mundial, tá? Já que ele aproveite bem a experiência, como vai ser o primeiro Mundial dele, aproveite tudo que dá, tá? Vai ser diferente do que no Sul-Americano, vai ser uma competição internacional legal, tá? Inclusive, não, uma última pergunta, na verdade, tu vai participar do Sul-Americano que vai ter aqui no Brasil? Vou, mano. Vou sim. Eu vou
Mundial, um mês depois, né? Menos de um mês, Sul-Americano. Porque eu quero garantir conseguir a vaga para o Mundial do ano que vem, né? Na África do Sul. Então, eu vou seguir nos campeonatos e tentando e indo nos campeonatos todos para ir cada vez melhor. Mas eu vou sim. Não Então sei é com isso, cara. qual Te energia, não desejo, sei com qual energia, com qual força, mas eu vou estar lá. te desejo boa sorte, tá? Que tu represente bem o nosso país neste Mundial Júnior que virá por aí. David, te passo a palavra. Tem que vir pro Sul-Americano porque, cara, vai ser assim, ó. Vai ser bem interessante. A organização vai estar bem bacana, vai ter, eu acho que vai ser provavelmente o melhor campeonato que teve, que terá sido no Brasil, assim, toda a história. Pela organização, pelo que está sendo preparado, cara, acho que não vale a pena para ninguém. Todo mundo que foi convocado tem que ir, porque vai compensar muito. E até quem não foi convocado, mas mora próximo, que seja viável em si, eu aconselho aí, porque provavelmente será um grande espetáculo, assim, pelo que está sendo trabalhado. Vai ser bem interessante. Esse final de semana tu não vai, no Paranaense. Mano, era pra eu ir, mas teve um imprevisto, eu não vou conseguir participar. Não vai dar. Estragou meu vídeo. Eu fiz um vídeo lá do Paranaense, lá destaquei o cara não vai, mas que Não, merda. pode postar, mas corta essa parte. Ninguém precisa saber. Mas enfim, cara, É. eu gostaria de desejar sorte pra ti nesse Mundial, né, por acho que a experiência que tu vai ter de estar lá viajando, de estar em contato, como tu falou, né, cara, tá representando o Brasil, tá dividindo um momento especial com um amigo teu que tá aí encerrando a trajetória dele na Júnior ali, que ele espera aí conseguir finalizar ela com medalhas mundial, que é sempre uma grande disputa que ele tem. Eu acho que provavelmente lá, tendo a tua presença lá, a ligação que vocês têm de ser um cara que te trouxe pro Power, provavelmente você não tá criando uma atmosfera que vai ser momentos especiais. Então, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Cara, tá indo no Mundial, tu não tá ali só com os melhores, tu faz parte dos melhores também, tu é um dos melhores do mundo, você tá lá, não foi à toa que tu ganhou essa vaga. Então, cara, a única coisa que eu tenho pra te falar, assim, tu é um cara tranquilo, não tem como falar assim mais, né, de relação à tranquilidade, mas, cara, só aproveita esse momento, tenta vivenciar ele o máximo possível, tenta fazer algo especial, criar memórias a partir disso, às vezes a gente fica muito nessa, tipo assim, tipo, nessa não, meio assim, nossa, tá acontecendo aqui, mundial, números, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e acaba perdendo a chance de vivenciar aquela experiência como um todo, de estar ali percebendo os pequenos detalhes. No teu caso, né, como eu falei, pô, tem o Cardoso, é um amigo teu, tem um ar mais íntimo a competição em si. Então, pô, desejo sorte pra ti e que tudo vai bem, que tu consiga aí tirar o máximo dessa experiência. Pô, meu, agradeço muito vocês, David, Bernardo. E é isso aí, a gente vai estar lá para mostrar como que é o Brasil mesmo. A gente vai estar lembrando de todos vocês, sempre apoiando a gente e tal. Agradeço muito. Não sei se eu acho que eu já agradeci, né? Obrigado pelo convite. Foi um prazer falar aqui com vocês. E é isso aí, a gente vai estar lá. Vamos tentar fazer uma boa competição, tanto eu como o Davi. A gente vai dar o nosso máximo para isso e curtir, mano. Vai ser da hora. Bom demais. Obrigado. Merchan final, Bernardo? Pessoal, não se esqueçam que a Underdog Crew é uma equipe de powerlifting, então se você está em busca de um treinador e precisa de ajuda com seus treinos, entre em contato conosco. Siga nossas páginas no Instagram, alas.underdog, bernardo.ferotti, Oliveira de Vinícius. Oliveira Valdo Vinícius. Se você quer apoiar o nosso projeto, não se esqueça de utilizar nosso cupom nas nossas lojas parceiras, Powerboard, Banca Elite Match, Apex Nova e Vector. Utilize o cupom Underdog para ganhar desconto. Onde é que tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.